Essa semana eu me senti inspirada a ensinar os meus filhos um pouco mais sobre fé. E para isso eu decidi convidá-los a assistir um desenho comigo, intitulado O Juiz Justo. É um desenho bíblico que retrata a passagem de Jesus Cristo aqui na Terra, quando ele curou um jovem cego de nascença. Ele passou lama sobre os olhos desse jovem e pediu que ele se lavasse no tanque de Siloé. Minha filha, quando viu essa cena do filme, ela se surpreendeu. Então ela olhou para mim e falou assim: "Como assim, mãe? Jesus Cristo passou lama nos olhos dele e ele começou a enxergar?" Eu confesso que eu fiquei surpresa com a dúvida dela, a admiração dela. Então eu expliquei que nas Escrituras nós aprendemos que o primeiro homem criado por Deus foi feito do pó da terra. Então, por que a gente deveria se admirar e até duvidar da cura do jovem cego só porque ela aconteceu dessa forma? Essa situação me fez ponderar ainda mais sobre a importância da fé de uma pessoa na vida, nos acontecimentos diários. Em Hebreus 11:1, o apóstolo Paulo nos descreve fé como o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, quando eu manifesto esperança num resultado que eu não conheço, eu estou exercendo algum tipo de fé. Por exemplo, quando eu estudo para uma prova, acreditando que eu vou tirar uma nota boa, estou exercendo fé. Assim como quando eu melhoro a minha alimentação e começo a fazer algum programa de atividades físicas, acreditando que eu vou adquirir mais saúde e melhor condicionamento físico. Isso também é exercer algum tipo de fé. No entanto, quando a gente estuda as Escrituras, nós aprendemos que a nossa busca prioritária deve ser pela fé capaz de salvar a alma. Marcos 8,36 diz o seguinte: "O que aproveitaria o homem se ganhasse todo mundo e perdesse a sua alma?" Para um cristão, a única fé capaz de salvar a alma é aquela fé que está fundamentada, que está alicerçada em Jesus Cristo e seus ensinamentos. Porque são nos ensinamentos de Jesus Cristo que nós receberemos todas as orientações que nós precisamos para viver a experiência mortal de um modo muito melhor e corretamente aproveitado. Eu sei que existem pessoas que podem perguntar: mas em que ter fé em Jesus Cristo vai melhorar a minha vida? Eu acredito que para responder essa pergunta, nós precisamos primeiramente compreender que existe propósito na mortalidade. A existência da vida não aconteceu por um mero acaso. Ela faz parte de algo muito maior, que tem como objetivo final da humanidade a possibilidade de conquistar imortalidade e vida eterna. Isso implica dizer que as alegrias e tristezas, as derrotas e as vitórias, a saúde e a doença são variáveis que fazem parte da mortalidade. E que todos nós, independente da raça, independente da condição social ou do sexo, em algum momento de nossa vida, vamos viver algumas dessas variáveis. Tendo isso por consideração, é exatamente por isso que a fé nos ensinamentos de Cristo é capaz de melhorar a nossa vida. Eu conheci um homem que ele teve um ente querido cruelmente assassinado. E a dor da morte dessa pessoa foi grande para toda a família. Mas parece que para esse homem foi muito maior, porque ele não conseguia aceitar a situação. Ele não se resignou. E a única coisa que ele acreditava era que deveria haver vingança. Só que ele era um homem bom. Como que essa vingança ia acontecer? Os anos se passaram e toda a família continuou sua vida. Mas esse homem não. Ele não conseguia aceitar o acontecido. Ele não conseguia esquecer. E ele se afundou no alcoolismo. Apesar de ser um homem bom,
não havia progresso na vida dele. Ele não conseguia suportar as coisas mais simples, os desafios mais simples da mortalidade. Ele se tornou um homem cheio de rancor, um homem que não acreditava mais nas leis dos homens, nem nas leis de Deus. O coração dele ficou tão pesado que tornou ele um homem menos empático, um homem menos positivo, um homem que não tolerava as coisas. E ele morreu jovem, porque chegou um momento em que ele precisava parar de beber se ele não quisesse morrer por causa da cirrose que ele adquiriu. Mas o corpo dele estava tão dependente do álcool que se ele parasse de beber, ele iria morrer porque o corpo precisava do álcool. Muitas pessoas acreditam que ele foi vítima do alcoolismo, mas quando penso em fé, eu acredito que ele foi vítima da falta de fé nos ensinamentos de Cristo. O perdão, a resignação, a aceitação, dentre muitas outras características, foram ensinados por Cristo como algo que devemos desenvolver para melhorar a nossa vida. Quando Cristo veio à Terra, Ele tocou as pessoas e fez milagres. Ele não está mais na Terra, mas os seus ensinamentos ainda são capazes de fazer milagres na nossa vida. Aqui nessa Terra, nessa experiência mortal, nós lamentaremos, nós choraremos, nós nos decepcionaremos, nos sentiremos injustiçados, perderemos muito. Haverá momentos em que, por vezes, trabalharemos arduamente e não conseguiremos conquistar aquilo que tanto almejamos. Esses serão momentos difíceis, mas se nossa fé estiver alicerçada nos ensinamentos de Cristo, nós conseguiremos ver algum propósito nessa situação. É impossível para mim pensar em fé e não concluir que ela é algo que todos precisamos ter. Para mim, a fé é um poder milagroso que está à disposição de todos os que quiserem conquistar. E para conquistá-la, precisamos primeiramente buscar conhecer o Evangelho de Cristo. Porque como é possível um homem crer em um princípio que ele não conhece? Como é possível alguém dizer que acredita em Cristo se não sabe quem Ele é? Talvez, em algum desafio da nossa vida, a gente se veja inclinado a duvidar da validade dos ensinamentos de Cristo. E eu oro para que, nesses momentos, nós tenhamos a determinação e a coragem de fazer como aquele jovem cego de nascença fez. Ele simplesmente foi e se lavou como Cristo pediu. E não se arrependeu de ter exercido fé. Em nome de Jesus Cristo, amém.